Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós, pecadores. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Esse segundo domingo, depois da Páscoa, é chamado de Domingo do Bom Pastor, e por isso é a festa tradicional do nosso Instituto, a festa do padroeiro do nosso Instituto Bom Pastor, Cristo Bom Pastor. Por isso eu peço aos senhores neste dia, encarecidamente, as orações pelos nossos apostolados, pelos nossos sacerdotes, seminaristas, para que todos possam buscar ser fiéis ao Cristo Bom Pastor, ser fiéis à imagem desse Cristo Bom Pastor, e que sejam fiéis em guiar as ovelhas de Cristo aos apriscos do céu. Essa figura do Cristo Bom Pastor sempre esteve presente na igreja, desde o início, e sobretudo no início, essa figura era amada pelos primeiros cristãos, pois que é uma figura cheia de consolações, uma figura cheia de esperança, uma figura que nos mostra Cristo, pastor, cuidando de nós, suas ovelhas. Mas ainda já no Antigo Testamento, essa figura de pastor, ela se faz predominante. O povo de Deus, mesmo ainda quando eram nômades no deserto, eles exerciam este ofício de pastores. Os grandes patriarcas foram pastores, Abraão, Jacó. Nós temos o grande Moisés, e quando Moisés justamente exercia o seu ofício de pastor, ele que foi chamado como pastor do povo de Deus para retirá-los da escravidão do Egito, fazendo assim uma figura perfeita de Cristo. Depois nós temos o grande rei Davi, que foi também um pastor. Assim, essa figura de pastor já estava presente no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento Deus se mostrava para o seu povo enquanto um pastor, aquele que cuida e que guia o rebanho para a terra prometida, para o céu. E de fato, como diz o Salmo, o Senhor é o meu pastor, e por causa disso nada me faltará. Deus é o supremo pastor do seu povo, se faz presente no seu povo enquanto pastor, enquanto guia, enquanto cuidador zeloso do seu povo. E nosso Senhor no Evangelho diz de si mesmo ser o pastor, e não só o pastor, mas o pastor o bom. Eu sou o pastor o bom. Esse domingo do bom pastor, em que nós lemos esse Evangelho de Cristo, que diz de si mesmo ser o bom pastor, ele está bem situado no ano litúrgico. Esse domingo é o segundo domingo que segue a oitava da Páscoa, segundo domingo depois da festa da Páscoa, depois de 8 dias de comemorar o triunfo de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, para nos mostrar que esta qualidade de Cristo enquanto pastor se manifesta perfeitamente no sacrifício redentor. Por isso, nosso Senhor diz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, para que elas possam triunfar por Ele, para que elas possam obter por Ele e no seu sangue redentor a segurança dos apriscos eternos. Toda esta missa, do início ao fim, ela é um louvor a este pastoreio e esta figura pastoral de nosso Senhor
Jesus Cristo. O introito já fala desta misericórdia de Deus, do Deus que se faz pastor do seu povo e faz por uma imensa misericórdia, pastor das nossas almas. São Pedro, na epístola, diz que nós éramos ovelhas desgarradas e que Ele, Cristo, levou sobre si os nossos pecados, pregou o seu próprio corpo no madeiro da cruz, teve seu corpo pregado no madeiro da cruz, para que nós, ovelhas desgarradas, fôssemos capazes também de morrer para o pecado, de viver para a santidade e de habitar nos seus apriscos eternos. São Pedro diz: é pelas suas santas chagas que nós somos sarados das nossas feridas espirituais. É pelas suas santas chagas que nós somos amparados na nossa caminhada terrena. É pelas suas santas chagas que nós somos guiados e pastoreados em virtude do mistério da redenção, do mistério da sua morte, paixão e do seu triunfo pela ressurreição. Nosso Senhor, no Evangelho, Ele se compara a um pastor e, como consequência, nos compara a um rebanho de ovelhas. A figura do pastor era bem conhecida nos tempos de Cristo, ao mesmo tempo louvada e desprezada pelo povo. Não era um ofício fácil quando se tratava, sobretudo, de grandes rebanhos. Exigiam o máximo de atenção. E quando, por exemplo, as ovelhas se afastavam, a ponto dos cães pastores não conseguirem trazê-las de volta, era necessário que o próprio pastor movesse para buscá-las por si mesmos. Não era incomum o pastor ter de lutar com o lobo, com a hiena, com os leões e com ursos que haviam naquela região. Por causa disso, levavam um bastão firme na mão, um bastão que era usado primeiramente para alcançar as ovelhas dos abismos e ao mesmo tempo para bater nos lobos. Daí vem, por exemplo, o báculo do bispo. O báculo do bispo, aquele bastão que o bispo carrega às mãos, ele tem uma ponta curva e depois o final reto. A ponta curva que serve para resgatar as ovelhas. Depois o final reto serve para bater nos lobos. Infelizmente hoje muitos bispos batem nas ovelhas e resgatam os lobos. Mas daí veio justamente este bastão dos bispos. Bastão que os pastores usavam nos campos para bater nos perigos, para afastar os perigos e para resgatar as ovelhas. Os pastores, então, tinham que lutar contra esses animais ferozes que ameaçavam o rebanho e, de fato, eles expunham a sua própria vida para guardar o rebanho de ovelhas. De fato, nosso Senhor fala isso, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eles tinham uma vida dura, como Jacó havia referido a Labão, que era consumido de dia pelo calor do sol e de noite pela geada. Eles não podiam dormir, nunca dormir, tinham que vigiar sobre o rebanho dia e noite. E por isso eles faziam pequenos grupos de pastores, associações de pastores, para que pudessem eles vigiar turno e turno. Chegavam perto dos campos a construir vários apriscos de pedra, sobretudo perto de cavernas, para que essas ovelhas pudessem ser guardadas do frio noturno. E sobretudo, quando eles queriam chamar as suas ovelhas, eles gritavam num tom determinado de voz, bastante agudo, para que as ovelhas o entendessem e fossem conduzidas, de tal forma que as ovelhas nunca se enganavam quanto à voz do seu pastor. E pela voz do seu pastor,
as ovelhas eram não somente conduzidas e chamadas, mas eram também consoladas, porque o som da voz do pastor deixava as ovelhas calmas. Assim é a vida pastoril. Deste contexto pastoril material, terreno, Nosso Senhor faz uma analogia para nos mostrar como é justamente, para nos fazer entender como é justamente esta pastoral sua na igreja e a pastoral da igreja visando a vida eterna. São características da vida pastoril que Cristo usa no conjunto dessa parábola para mostrar como Ele é pastor. No entanto, como toda analogia tem a sua falha, Cristo, os pastores antigos, terrenos, protegiam, criavam, engordavam e até expunham a sua vida pelo rebanho, não por amor às ovelhas, mas para depois se aproveitar das ovelhas, tosquiá-las, vendê-las, ganhar algo com elas, se alimentar da sua carne. Cristo, no entanto, é diferente enquanto pastor. Ele cuida das ovelhas, ele as alimenta, ele as engorda, cria, protege, porque ele as ama. Ele não foge diante do ladrão, não foge diante dos animais ferozes, os afugenta. Ele não somente expõe a sua vida, ele faz mais, ele entrega a sua vida pelas suas ovelhas. Ele prepara para elas um redil seguro, ele procura a ovelha desgarrada, ele cura as suas feridas, ele carrega essa ovelha nos seus ombros. De todos os pastores, Cristo é o único pastor que não mata ou tosquia as ovelhas, mas ele dá a sua vida concretamente por elas. Por isso ele diz: eu sou o bom pastor. E melhor, tanto no texto latino como no grego, melhor dizendo, eu sou pastor o bom. Eu sou o pastor o bom. Ele é o único pastor que pode se qualificar de si mesmo enquanto bom. É o único que pode chamar a si mesmo enquanto bom. Por quê? Porque propriamente ele é Deus, e somente Deus é absolutamente bom. O bom mestre deixa que ele é bom claramente, porque ele é Deus, somente Deus é bom. Deus é a própria bondade infinita. Somente Deus é bom, por isso ele é o bom pastor. O pastor, aquele que é bom. E esse bom pastor, diz ele no Evangelho, conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. É um conhecimento recíproco de amor. E quanto mais se conhecem reciprocamente, muito mais se amam. Isso se passa porque, de forma natural, o conhecimento gera o amor. E depois também o amor gera o conhecimento. O conhecimento gera o amor, porque nós não podemos amar senão aquilo que nós conhecemos. Não podemos amar aquilo que nós desconhecemos. Assim, o conhecimento gera o amor. Tanto mais nós conhecemos, tanto mais nós amamos. E o contrário também é verdadeiro. O amor, ele gera o conhecimento, porque quando nós amamos algo, mais queremos conhecer sobre algo, mais nos atrai a nos ocupar do objeto amado, e assim nós crescemos no conhecimento e no amor. E esse amor é consequentemente crescente entre nós e Cristo. É o amor perfeito, é o amor de caridade que cresce em nossas almas até o fim da nossa vida e deve crescer sempre, porque o objeto deste amor, que é Deus, que é o nosso bom Deus, ele é infinitamente amável. Nós temos exemplos nesses evangelhos pascais, deste conhecimento que as ovelhas têm de Cristo, de várias formas, e que nos ajuda ainda mais a compreender esta figura do pastor.
Primeiramente, nós temos o conhecimento que teve Maria Madalena de Cristo. Maria Madalena, tão cedo na manhã de domingo, corre para o sepulcro, junto das santas mulheres. Ela chega primeiro, ela vê o sepulcro vazio. E depois, ela chorando próxima ao sepulcro, ela encontra com aquele misterioso jardineiro, que era Cristo, mas não o conhece. Maria Madalena somente conhece a Cristo quando Cristo a chama pelo nome, Maria. E ela entende que é o Mestre. Assim como as ovelhas escutam a voz do seu pastor e conhecem seu pastor pela voz, porque o pastor conhece suas ovelhas e a chama pelo nome, e assim Maria reconhece Cristo enquanto pastor, também nós podemos conhecer a Cristo, porque Cristo nos chama, e nos chama pelo nome, nos chama de uma maneira muito particular, e nos chama para a nossa vocação à santidade, e nos chama pelo nome. Ele nos conhece e nos chama pelo nosso nome, nos convida e nos atrai para a nossa vocação geral à santidade. E nos chama pela sua voz, e nós reconhecemos o nosso pastor pela sua voz, nos chamando pelo nome, também através da doutrina e da pregação da igreja, onde estão os bons pastores que participam desta vida divina pastoril de Cristo. Depois nós temos São João, que vai até o sepulcro e encontra o sepulcro vazio. São João vê o sepulcro vazio, não vê a Cristo, vê o sepulcro vazio e conhece Cristo, que Cristo ressuscitou. Assim também nós podemos conhecer Cristo, o nosso pastor, pelas várias provas que a igreja nos dá, da sublimidade da sua doutrina, pela vida dos santos, pelos vários milagres, pela sublimidade do Evangelho. São provas do Cristo vivo, ressuscitado, provas da eficácia de Cristo enquanto nosso pastor. Pelos sinais nós reconhecemos a Cristo. São João viu o sepulcro vazio e conheceu o seu pastor. Nós temos os discípulos de Emaús, que acompanharam Cristo enquanto peregrino numa estrada, não o reconheceram enquanto peregrino, mas o reconheceram quando ele partiu o pão. Como diz o aleluia da missa de hoje, reconheceram Cristo na fração do pão. E de fato nós podemos reconhecer o nosso pastor nas mais variadas bondades e misericórdias com que ele age para conosco, a começar pela sua graça que nos é dada pelos meios ordinários, pelos sacramentos, entre os quais, sobretudo, o sacramento da Eucaristia. Pela Santa Missa, nós reconhecemos o nosso pastor. Pelos dons espirituais que existem na igreja, reconhecemos nosso pastor também por toda sorte de bens materiais com que a providência nos cumulou e nos cumula na nossa vida inteira. E sabemos que nosso Senhor, Ele cuida de nós, apesar das dificuldades e misérias nossas. Reconhecemos Cristo na fração do pão espiritual, do pão eucarístico, mas também em cada bem feito com que a providência age na nossa vida. Nós reconhecemos que nós somos guiados pelo nosso pastor, por um pastor celeste. Reconhecemos Cristo, como conheceu Cristo ressuscitado, os discípulos no cenáculo, ouvindo as suas palavras. E assim, também nós podemos conhecer a Cristo, conhecemos pela revelação, pela pregação, pela vida de oração, né? Pelos escritos dos santos, pelos escritos dos padres da igreja, pela boa doutrina católica pregada. Enfim, nós temos
São Tomé, que depois de 8 dias conhece a Cristo ressuscitado. São Tomé vê o Cristo e toca nas suas chagas. E assim também nós conhecemos o pastoreio de Cristo, que Cristo é o nosso pastor, no mistério da redenção, porque Ele dá a vida por nós. É pelas suas chagas que nós somos curados. Ele veio, Ele se encarnou, Ele deu a sua vida, Ele se entregou totalmente por nós, para que as ovelhas não ficassem desgarradas e perdidas, mas encontrassem o caminho do redil. De muitas formas podemos conhecer a Cristo enquanto ovelhas suas, de muitas formas se dá Cristo a conhecer a nós, mas nós devemos estar atento a ouvir a sua voz e reconhecer a voz do nosso pastor. E esse conhecimento de Cristo que gera este amor em nós, e este amor a Deus, que gera cada vez mais um conhecimento de Cristo, nos faz amigos de Cristo. Nosso Senhor ama as suas ovelhas, as trata com amizade, nos faz amigos íntimos de nosso Senhor. Uma intimidade tal que é comparável à intimidade que há entre Cristo e o Pai. Nosso Senhor diz: assim como o Pai me conhece, assim também eu conheço o Pai. Assim é o conhecimento entre mim e minhas ovelhas. Nosso Senhor ama as suas ovelhas, as trata como amigo. E como bom amigo e pastor que Ele é, Ele comunica às suas ovelhas a vida divina porque as ama. E como bom pastor que Ele é, pastor o bom, Ele quer tornar boas também as suas ovelhas, participantes da sua bondade. E a prova deste amor generoso que se doa completamente para tornar boas as suas ovelhas é que Ele dá para isso a sua própria vida. Eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E nos dá a maior prova de todas deste amor infinito, incondicional, fazendo-se obediente até a morte, elevado no madeiro da cruz, como nos lembra São Pedro nesta epístola, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que segue os seus caminhos, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta redenção operada por este pastoreio de Cristo, Cristo Rei e Pastor, como fora o Davi, Rei, Pastor e Profeta, esta redenção efetuada através desta doação total de Cristo, Pastor, não tem por objeto uma ou outra alma, uma pequena parcela da humanidade, que foi o povo escolhido, mas é uma redenção universal, que se estende a todo aquele que estiver de coração aberto para a graça divina, todo aquele que estiver de ouvido aberto para escutar os gritos insistentes deste eterno pastor. E assim, nosso Senhor nos dá os sinais da fundação da sua igreja, a nova aliança, que não é borneada por laços de sangue ou de costumes, mas é uma igreja universal que abrange diversos povos, numa mesma unidade de fé, numa mesma unidade de pastoreio e de governo. Os pensamentos de Cristo enquanto pastor, eles ultrapassam os limites do povo escolhido, do povo de Deus, daqueles descendentes carnais de Abraão. Ele nos fala que haverão muitas ovelhas, às quais se deve chegar a salvação que Ele vier a trazer. Nosso Senhor fala no Evangelho: tenho também outras ovelhas, todas as nações, os gentios, todas as pessoas que ainda não fazem, que não provam das doçuras do seu pastor, todos quanto se encontram fora do seu redil, todos são chamados, todos são atraídos para o seu redil. E é necessário que tais ovelhas sejam atraídas, sejam trazidas.
é necessário que eu as traga. Nosso Senhor havia também profetizado: quando fosse elevado da terra, atrairia tudo para ele. E de fato, este laço de amor, esta prova de suprema caridade de um homem Deus, que deixa-se ser elevado na cruz, numa cruz de opróbrios, por amor a Deus e por amor dos homens, é um meio de atração para as ovelhas desgarradas. O amor de Cristo, a caridade de Cristo nos constrange, e a caridade de Cristo crucificado nos constrange a abraçar o seu amor. A cruz é a principal rede de pesca das almas. Por isso a pregação da igreja não pode estar vazia da cruz de Cristo. A cruz não pode estar ausente da pregação da igreja. A cruz é a fonte superabundante de graças de conversão, porque é o troféu do amor de Deus por nós. Foi na cruz que o pastor supremo conquistou o seu reino. Foi na cruz que ele recebeu as ovelhas do aprisco universal por herança, para que essas ovelhas possam olhar para ele, possam ouvir a sua voz. E assim a igreja sempre fez, desde a pregação dos apóstolos, e ainda continua pela pregação, pela voz de alguns pastores, que ainda são fiéis aos ensinamentos da igreja, esta pregação da cruz de Cristo. As ovelhas, olhando para a cruz de Cristo e a necessária cruz de Cristo, ouvindo a voz do seu divino guia, recebendo a graça superabundante que jorra do peito de Cristo, as ovelhas encontrarão a paz do aprisco de Cristo. E haverá então um só rebanho, haverá então um só pastor que vive da mesma vida divina aqui na terra e depois no céu. Cristo é o nosso pastor. E essa figura do bom pastor que a igreja nos mostra no domingo de hoje, figura ligada com todo o mistério da redenção, dependente desse mistério da redenção, nos traz consolações, nos traz esperança, porque nós temos um pastor supremo que não abandona nunca as suas ovelhas, um pastor que cuida de nós. E diante desta bondade imensa de nosso Senhor, que se faz pastor de nossas almas, devemos nós, como boas ovelhas, corresponder às suas ações de extrema bondade para conosco. Essas qualidades do bom pastor que nosso Senhor retira da vida de um pastor comum, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, o pastor que com a sua voz conduz as suas ovelhas, um pastor que as guarda, que as alimenta. Essas qualidades do Cristo, bom pastor, devem nos inspirar uma grande confiança em nosso Senhor, um grande amor a nosso Senhor, e deve nos mover a uma completa fidelidade a Ele, Ele que é fiel a nós. As ovelhas que escutam e reconhecem a voz do seu pastor sempre serão amparadas, sempre estarão consoladas. E o mais importante, o mais decisivo, diante desta figura do Cristo, que é nosso pastor, é buscar amá-lo cada vez mais, com todas as forças da nossa alma, buscar conhecê-lo cada vez mais e buscar segui-lo prontamente em tudo, seguindo o som da sua voz, a sua voz salvífica, com uma fidelidade própria de uma boa ovelha que reconhece o seu pastor e o ama, porque sabe que seu pastor a conhece e a ama. Diante deste belo quadro do Cristo pastor que a igreja nos traça, nos pinta no Evangelho de hoje, peçamos a Deus para nós mesmos a graça da docilidade a nosso Senhor, nosso Supremo Pastor, de nos deixar conduzir e atrair pela voz sagrada de nosso Senhor,
que quer o bem da nossa salvação. Peço ainda, e mais uma vez, estas orações pelos nossos sacerdotes, pelos nossos padres, pelo nosso instituto, para que nós possamos sempre, imitando o Cristo, bom pastor, e mesmo seguindo a voz do Cristo, bom pastor, nunca se desviar dos seus ensinamentos, da sua vida pastoral, verdadeiramente pastoral, e poder assim, com força, com amor, conhecer, amar e guiar também as nossas ovelhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.